Olá pessoal, eu sou o João Arturo do segundo C, aluno da professora Renata da disciplina de Matemática, e hoje eu estou aqui para explicar um pouco para vocês sobre a fórmula do termo geral, viu? Como a Stephanie, né, a minha colega, já passou para vocês basicamente o conceito básico do nosso tema, que seria PA, progressão aritmética, vou explicar para vocês um pouco sobre essa fórmula que tem muita importância nesse conteúdo, viu? Então prestem bem atenção, certo? Como vocês podem ver aqui, eu já deixei umas coisinhas preparadas para agilizar um pouco a aula, não ficar tão cansativo para vocês. Então vamos lá, certo? Bom, basicamente para desenvolver essa fórmula, um matemático ou vários matemáticos, não se sabe ao certo, eles usaram basicamente um pensamento que é esse daqui. Caso você pegue um termo da PA e você diminua ele pelo A1, você vai encontrar um número. No caso aqui, como você pode ver, o A1, a diferença entre ele e o A2 é de um termo, certo? Por isso 1 aqui. Aí fica basicamente assim, A2 igual a 1 mais 1 vezes a razão. O número que vai ficar aqui vezes a razão, ele basicamente vai ser a diferença que existe entre o A1 e o termo que você escolher para colocar aqui. Como vocês podem ver, a mesma coisa no 3. A diferença entre o termo A3 e o termo A1 são de dois termos, certos? Então é por isso que acabou entrando aqui esse 2 vezes a razão, e assim se sucede esse pensamento. E depois de ver isso, os matemáticos tentaram padronizar isso, basicamente, vamos dizer assim, formalizar, fazer ficar mais fácil, para que as próximas gerações pudessem fazer uso disso, de uma maneira um pouco mais eficiente. E aí se deu origem à fórmula do termo geral, que consiste no AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. É importante que vocês saibam o que cada um desses elementos aqui significa, para que vocês possam fazer um uso melhor dessa fórmula. Então eu vou dar uma leve explicada para vocês. Você tem o AN, que é o enésimo termo, ou então o último termo, certo? O A1, que é o primeiro termo de uma progressão aritmética, o R, que seria a razão, e o N, que seria o número de termos que você tem nessa PA. Então, galera, meu nome é Alisson, sou aluno do segundo ano C, professora Renata, disciplina Matemática. Meus parceiros de grupo, o João e a Stephanie, já passaram para vocês a base, a definição, a fórmula do termo geral, e eu vou aqui agora falar para vocês uma extensão dessa fórmula do termo geral que o João acabou de explicar. Resumindo, a fórmula do termo geral que ele passou, ela gira em torno do A1 e da razão, só que nem sempre em um exercício você vai ter o A1 assim de bandeja ou até mesmo a razão. Aí que os matemáticos, eles substituíram por um tal de AK, que seria um número qualquer da sua progressão. Vou mostrar para vocês isso, no caso, o pensamento primordial dessa fórmula. Vamos supor que o cara do exercício só tenha me dado o A12 e o A4. Como é que eu vou colocar ele nessa fórmula se nenhum desses termos que ele me deu é o A1? Aí nasce um pensamento. O cara pensou o seguinte: espera aí que agora eu vou até dar um valor aqui, né, para esse A12. Vamos supor que o A12 tem o valor de 62 e o A4 de 30, para ficar mais fácil e bonitinho. O pensamento do cara era o seguinte: ele pensou que um termo é igual a um termo qualquer, no caso aqui eu usando o A12 e o A4, ele continuaria na mesma fórmula do termo geral, só que em vez do A1, ele usou o K, ó, que vocês podem ver aqui. Então, para chegar na base, no pensamento primordial dessa fórmula, eu deixei um exemplo aqui preparado e vou ler aqui para vocês. Qual é a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo é 62? Vamos lá. Aqui ele nos deu o quarto termo e o 12º. Eu não estou vendo nenhum primeiro termo aqui, ou seja, se eu fosse usar essa fórmula, eu já não ia dar conta. Ou às vezes até conseguia, forçando o resultado, mas de uma maneira muito difícil que pode ser simplificada da seguinte maneira. O que nós estamos procurando aqui, nesse exercício, é a razão. Sempre identifique isso. E o pensamento é o seguinte: vamos supor que um número qualquer, sendo o enésimo termo, e outro número qualquer, mais a diferença entre eles, vezes a razão, me daria essa tal razão tão desejada. O que seria isso? Isso seria o seguinte: como aqui nós sabemos que estamos trabalhando com o A12 e o A4, ficaria no seguinte pensamento. O A12 é um número qualquer, um termo qualquer, né?
e o A4 também. Aí que entra a diferença entre esse número qualquer e esse outro número qualquer. Vamos fazer aqui então no caso. A diferença do 12 para o 4 é 8, ou seja, mais 8, que é a diferença entre eles. Esse 8 ele vai ser multiplicado pela razão, ou seja, 8 vezes a razão. Aqui, agora é só você fazer a substituição com os números que o exercício te deu e colocar os valores nos lugares corretos. No caso, o A12 vale 62, então eu já vou substituir aqui. O A4 vale 30, faço a substituição também, mais 8 vezes a razão, que já estava aqui, acabamos de descobrir. E agora vira uma equação de matemática básica. Vamos resolvê-la do seguinte jeito. Então, passei aqui para outra folha para deixar mais organizado, para não virar bagunça. Já acabamos de substituir o A12 pelo 62 e o A4 pelo 30. O 8 vezes a razão, não esqueça, foi a diferença de A12 para A4. 12 menos 4, diferença igual a 8. Sempre multiplicando a razão, essa diferença, hein? Não esqueça. Agora virou uma equação muito simples e basta você analisar os pontos. O 30 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. 62 menos 30 ficará igual a 8 vezes a razão. Esse 62 menos 30 resulta 32, que é igual a 8 vezes a razão. Vamos inverter aqui, né, para ficar mais bonito e mais simples. O 8 vezes a razão é igual a 32. Ou seja, se passarmos que esse 8 dividido, ó, lembrando, o 8 está multiplicando. Se o 8 passar para lá, para o outro lado, 32 dividido por 8, nos daria o resultado da razão, não é? 32 dividido por 8 é 4, ou seja, a razão do nosso exercício é 4. Então, galera, continuando aqui com mais uma das bases da progressão aritmética, temos no papel os termos equidistantes. Mas o que seria isso? Equi de igualdade e distantes de distância. E esse nome, ele vem aqui resumido em uma simples frase. Que frase seria essa? Eu sei que tá difícil de ler porque está numa letra pequena, então eu vou ler para vocês, sou muito parceiro. Numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Mas uai, não sei o que extremo com extremo, calma aí, galera. Não fique nervoso, eu vou explicar pra você. O extremo aqui do lado esquerdo, ó, numa PA, ó, isso aqui é uma PA, tá entre parênteses, 3, 6, 9 e tal. Uma PA de razão 3, porque 6 menos 3 é 3. Então vamos lá, aqui nós temos o primeiro extremo, que é 3, e aqui nós temos o outro extremo, que é 18. Se você somá-los, você vai ver que o resultado é 21. Ou seja, eu vou somar o 3 com o 18 e o resultado é igual a 21. Só que, se você analisar bem, o 6 ele está a uma razão do 3, assim como o 15 está a uma razão do 18. Ou seja, eles têm distâncias iguais dos extremos. E se você somá-los 15 mais 6, adivinha? 21 também. Isso pode ser comprovado agora com a nossa última de distância, para você ver que não tem falhas. É só analisar. O 12 está a duas razões do extremo e o 9 está a duas razões do extremo. 9 mais 12 é igual a 21. Ou seja, esses são os termos equidistantes, feitos para achar termos que têm distâncias iguais dos extremos. Certo, pessoal, João aqui de volta para explicar para vocês um pouco sobre as notações especiais e a interpolação aritmética, certo? Vamos começar aqui pelas notações especiais e vou dar uma breve explicada para vocês o que são as notações especiais. Basicamente, as notações especiais são algumas tricks que você pode usar aí para encontrar certas informações dentro de uma questão, tá? Então vamos lá. Bom, as notações especiais elas são usadas para 3, 4 e 5 termos, certo? Vamos lá pegar aqui agora para vocês. Vamos lá. Para o caso de 3 termos, basicamente você funciona assim. Você assume que o 2 ele é basicamente o seu termo central, tá? Então, o seu 2, que você não sabe, nesse caso, é o x, certo? E depois, agora a gente vai usar aquele raciocínio ali do termo geral das razões, tá? De que para você progredir um número na PA, você tem que somar. E para você, por assim dizer, regredir um número nessa PA, você faz o contrário. O contrário de somar é subtrair. Então, basicamente é isso. Aqui você tem o A1, ele nada menos do que o A2
por assim dizer, decrescido de uma razão. Por isso, como o A2 a gente tomou ele como x, o A1 não é nada mais nada menos do que o x decrescido de uma razão, certo? E agora a gente segue para o A3, seguindo o mesmo raciocínio, sendo que A2 é o x, certo? E o A3 é o A2 acrescido de uma razão, sendo assim, x mais a razão, certo? E essa aqui é basicamente a notação usada para os três termos, tá, pessoal? Bem simples, tá? Agora a gente passa para de 4 termos, certo, pessoal? Bom, aqui, como vocês podem ver, a gente não tem exatamente um termo central, por isso a gente vai usar um raciocínio um pouquinho diferente, tá? Basicamente, você começa aqui, você tem um A1, certo? Você vai continuar usando aquele raciocínio das razões, de, por assim dizer, somar e diminuir, certo? Bom, temos o A1 aqui. Essa, por assim dizer, notação a gente pode dizer que ela gira em torno do A1, tá? Vamos lá. O A2 o que ele é? Ele é o A1 acrescido de uma razão, hein, pessoal? Não se perde, hein? Agora passando para o próximo, que é o A3, ele é a mesma coisa que o A1 acrescido de duas razões, certo? E agora você passa para o A4, que é basicamente o mesmo, tá? O A1 acrescido de três razões, perdão. Basicamente é isso. Agora passando para o quinto termo aqui, o último das notações especiais, a gente vai seguir o mesmo raciocínio do termo central, tá? Então vamos lá. Esse aqui, ele é o x, a incógnita desta notação. O A2, como vocês podem ver, vamos dizer que nesse caso ele seria o A1, então nada mais nada menos do que o A3 decrescido de uma razão, certo? Para o A1 é quase a mesma coisa, hein, pessoal? Para o A1 é o x decrescido de duas razões, tá? Isso você pode analisar pelo simples, por assim dizer, significado de que o A1, a diferença entre ele e o 3 é do que? De duas razões, de dois termos. Essa é a diferença dele, tá? E você segue para frente agora usando o mesmo raciocínio. O A4 não é nada mais, nada menos do que o x acrescido de uma razão. E o A5 não é nada mais, nada menos do que o x acrescido de duas razões, viu, pessoal? Essas são as notações especiais. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a interpolação aritmética, certo? É bem simples, viu? É só vocês prestarem atenção, que se vocês não pegarem com a explicação, vocês vão pegar com esse exemplo aqui bem básico, bem prático, certo? Vamos lá então. O que é a interpolação aritmética? A interpolação aritmética ela é basicamente uma maneira que você encontra de inserir números dentro de uma sequência, de maneira que essa sequência que você vai gerar seja uma PA, correto? Como a gente poderia fazer essa, por assim dizer, sequência aqui, que ainda não foi dada, se tornar uma PA? Primeiramente, vocês têm que lembrar que uma PA ela tem que ter uma razão, que tem que ser ou constante, ou crescente, ou decrescente, certo? Como vocês podem ver, não tem como ser uma PA decrescente, não tem como a gente formar uma PA decrescente, porque foi do 2 para o 10, ou seja, cresceu. Ou seja, também não pode ser constante, porque não continua sendo 2 até o final, o 2 não está aqui, certo? Então essa aqui é uma PA crescente, viu, pessoal? Que número a gente poderia colocar aqui que formaria uma razão? Esse número seria o 4, certo? O 4 aqui, a razão seria 2. 4, 6, 8. E você me pergunta, mas Arthur, será que teria algum outro jeito de eu fazer essa sequência se tornar uma PA? Olha, meu amigo, eu vou ser bem sincero com você, bem difícil, viu? Porque caso eu usasse um número abaixo do 4, seria o 3, certo? Então a razão seria 1. Nós não conseguiríamos chegar ao 10 com essa razão 1. Caso eu usasse o número 5 aqui no caso, a razão seria 3. Com a razão 3 nós passaríamos do 10. Então aqui nós usamos o método de interpolação para formar uma sequência que é uma PA. Basicamente essa é a interpolação, viu, pessoal? Bom, pessoal, agora para finalizar essa aula teórica, a gente vai passar para a soma dos termos da PA, viu? Bom, quando você fala de soma de termos e PA, esse matemático, essa pessoa, Carl Friedrich Gauss, é uma pessoa muito importante para essa matéria, para essa PA, por assim dizer, viu? Por assim, a gente pode dizer que ele foi um dos grandes contribuintes, né, para que a PA chegue ao estado em que ela está hoje. Basicamente, eu vou contar uma breve história para vocês verem como que ele, por assim dizer, desenvolveu, né, por assim dizer. Bom, o Carl, quando ele era apenas uma criancinha ali, nos seus 10 anos de idade, ele estava na sua classe de aula, né, e seu professor de matemática tinha passado uma breve tarefinha para os alunos passarem alguns momentinhos ali resolvendo, sabe, só para resolver mesmo. Basicamente, ele pediu para eles acharem a soma de uma PA, por assim dizer, de uma sequência que é do 1
até o 100, tá? Basicamente, o que os alunos teriam que fazer, eles teriam que somar número por número, o que demoraria bastante. Mas o Cal, esse garotinho astuto, arrumou um jeito um pouco melhor. Ele percebeu aqui que a soma do 1, ou seja, do primeiro termo, do primeiro número dessa sequência, com o 100, era 101, viu, pessoal? Certo? Ele percebeu que o 2 também seguia esse raciocínio. Porque, olha aqui, mesma coisa. 2 mais 99, 101, certo? E o 3 para o 98, também 101. Percebendo que se ele continuasse, isso continuaria sendo 61, vocês podem ver que aqui, acidentalmente, ele tinha descobrido o método dos termos equidistantes, viu, pessoal? Basicamente, usando esse raciocínio aqui, ele conseguiu fazer uma, vamos dizer assim, uma fórmula, vamos dizer como se fosse uma notação especial, uma trick, né, para ele conseguir encontrar essa soma. Ele em alguns minutos conseguiu encontrar isso facilmente, ele não levou muito tempo para pensar nisso, né, de acordo com a história. E basicamente ele fez o seguinte: nós sabemos que existem 50 somas, certo? 50 somas de 101. Por que 50 somas, pessoal? São 100 termos, são 100 números. Uma soma tem que ter pelo menos 2 números. E como aquele somou 2 números, significa que seria metade de somas. A soma, no caso, seria metade do número que tem. Como o tanto de número que nós temos aqui nessa PA, né? São 100, então a soma seria metade. Então ele pegou aqui 101, que seria a soma, vezes o número de somas. Ele encontrou o número 5050, tá, pessoal? Esse número aqui seria a soma total. E foi assim que basicamente ele descobriu, por assim dizer, acidentalmente, uma certa fórmula da soma total. Mas como os matemáticos, né, esses seres, por assim dizer, incompreensíveis para nós, meros mortais, eles descobriram um jeito de, vamos dizer, padronizar, fazer ficar mais básico pra gente. Eles criaram esta fórmula aqui da soma total, tá, pessoal? Aqui são termos, são elementos, perdão, que vocês já conhecem. Um dos que vocês não conhecem é SN. O SN que se refere à soma total. Você tem o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. A1 que é o primeiro termo, a N que é o enésimo termo, ou então o último, e N que é o número de termos, tá? E é basicamente essa a fórmula. Agora, para vocês conseguirem entender bem, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês agora aqui, de um exercício bem simples, certo? Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Temos aqui esta PA, certo? Uma PAzinha para nós. 2, 6, por assim se segue. Já de olhar, a gente já consegue saber que a razão dessa daqui é o quê? A razão não é nada mais nada menos do que 4, viu, pessoal? Segundo termo diminuído pelo primeiro, temos aqui a razão que é 4, certo? Mas isso agora no momento não é importante pra gente, é só, bora aqui dizer, um básico que a gente faz, que é encontrar as informações. Mas o que ele quer que a gente encontre, viu? Muito importante isso pra vocês. Ele quer que a gente encontre a soma, certo? A soma total. Então a gente não pode fugir disso. Qual é a fórmula que a gente tem pra gente encontrar a soma total, hein, pessoal? Essa daqui mesmo, certo? A soma total, nós não temos ela ainda, hein? Infelizmente. O A1 nós temos, o A1 é 2, certo? O AN, aí você fala, eita, mas não temos o AN, certo? Não temos o AN, não é certo, pessoal? Não temos o AN, mas vamos continuar assim, prescrevendo isso daqui. O N é o número de termos, os 50 primeiros termos. Temos aqui então o N, 50, certo? Aí a gente encontra, né, essa equação que agora está formada, e você fala, ah, mas como que eu vou encontrar, né, a gente vai conseguir encontrar com isso? Olha, seria até possível, mas não é o ideal, certo? Porque para fazer uso não só dessa equação, mas também dado o termo geral, é importante que você só tenha uma incógnita, e aqui a gente tem duas. Então a gente vai partir para achar o AN, a gente volta para a fórmula do termo geral, viu, pessoal? Vamos fazer ela aqui no cantinho, certo? AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Vamos lá então, substituição básica agora para vocês. Não temos o AN, o A1 é 2, N menos 1, a gente já vai fazer essa conta, dá 49, viu, pessoal? 49 vezes a razão, que é 4, viu, pessoal? Então vamos lá aqui, só recapitulando, certo? Temos aqui o 49 vezes 4, a gente encontra o resultado de 196. Agora aqui vamos dizer assim, bem básico para vocês fazerem, é só somar. Então temos que o último termo dessa PA é 198. Agora sim a gente pode continuar na nossa fórmula da soma total, certo? Vamos lá, substituir aqui SN igual
Aqui a gente tem o 2 mais o 198, certo? Vezes o 50, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2, certo? 2 mais 198, a gente tem 200, tá, pessoal? E agora eu vou passar uma coisa bem simples para vocês aqui. Nesses casos, a gente pode simplesmente dividir aqui o 50 pelo 2, que vai ficar 25, certo? E assim a gente chega no resultado de 5.000. Sendo assim, a soma dos 50 primeiros termos desta PA aqui é 5.000, viu, pessoal? E é assim que se termina essa lição. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que nós tenhamos vos ajudado, meus senhores.